Bom, boa tarde, bem-vindos a mais um debate no 23º É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários. Meu nome é Orlando Margarida, eu vou fazer aqui a mediação, propor perguntas, questões. Como o Amir Labak, diretor do festival, adiantou na apresentação, é um filme, né, um debate, um evento, digamos, muito simbólico, porque acho que antes aqui do SESC, 24 de maio, nós não teríamos um espaço assim tão aberto, democrático, para a gente conversar aqui no centro, né? São poucos lugares que restaram para esse tipo de convivência. E, justamente, o lado triste da história é que esses cinemas, como nós vimos, já fecharam todos. Estamos aqui ao lado, praticamente no meio da Cinelândia. E também lembrar que o filme, também o Amir apresentou antes, convida personagens que têm uma relação muito estrita com essa região, né? O próprio Francisco Lucas, acho que ele não pôde continuar aqui com a gente, mas ele estava presente, é o último dos moicanos, né? Eu brinco que ele é um lorde da Cinelândia, né? Um homem todo elegante, né? A voz pausada, muito... E é bom saber que, se ele é o último dos moicanos, ele continua importante na preservação dessa memória do cinema, porque o filho dele, por exemplo, tem organizado mostras com o acervo da JF Lucas, né, que é a produtora, a empresa deles, né. Recentemente, nós tivemos uma mostra muito bacana do Visconti no Cinesesc, com as cópias deles. Lá atrás, no passado, não muito, 2, 3 anos, uma amostra grande do Bergman. Enfim, então, eu acho que é um momento feliz para a gente relembrar essa história, junto com esses também 2 convidados de diferente geração, né? O Renato Brandão, diretor do filme, e Inimar Simões, pesquisador de cinemas. O Amir também lembrou o importante livro, né, que ele tem, pioneiro das salas de cinema, para a minha geração, que foi do papel, né, que está quase se extinguindo no jornalismo impresso. Esse livro era uma bíblia, né? A gente mantinha trancado na redação para ninguém levar, porque realmente era o nosso índex ali das salas de cinema em São Paulo. Continua pesquisando, deve lançar um livro, quem sabe, em breve, do cinema paulista, Mais da Boca, Inimar, Mais da Boca do Lixo? Mais da Boca do Lixo, também aqui nas vizinhanças, né? Recentemente, o José Inácio Melo Franco lançou um livro também muito bacana, mas pegando mais a memória entre arquitetônica e cinéfila, né? Então, enfim, a gente está aqui procurando relembrar isso. Eu queria começar perguntando para o Renato o básico, né? Qual é a origem desse projeto? Eu acho que é um filme não só de memória, mas de alguém que está descobrindo ou redescobrindo esse passado, né? As salas de cinema. Então, queria que você contasse um pouquinho o início do projeto. Boa tarde novamente a quem ficou. Fico feliz aí que vocês estejam aqui. Basicamente, estudante de jornalismo, né? Lá na ECA, em 2009, 2008, eu precisava entregar um TCC e eu queria fazer um filme. Então, eu pensei em fazer alguma coisa relacionada ao centro de São Paulo, porque é a região que eu mais gosto da cidade, ou pelo menos que eu mais gostei na vida, né? Remete à infância. Então, eu decidi tentar fazer algo relacionado ao centro. Eu pensei nas salas de cinema, que é a época 2007, 2008. Eu via, né, o Ipiranga ainda estava... Não, Ipiranga não, perdão. O Marabá, era o Marabá, o Arte Palácio e algumas salas pornôs, né, de cinema erótico. E eu ficava me questionando,
por que essas salas se transformaram em salas eróticas, sendo que no circuito da Paulista as salas não eram eróticas, eram cinemas ainda de rua, que tem um outro perfil, um pouco comercial ou de cinema de arte. Então, eu fui tentar investigar essa história. Eu já imaginava, essas salas não eram cinemas pornográficos, mas por que elas se tornaram? Aí eu cheguei ao livro de Inima, foi a primeira referência, né? Como você falou, é um index, né, muito importante para a sua geração, e para mim foi uma coisa inacreditável. Falei, nossa, impressionante como tinha tanto cinema, né, na cidade de São Paulo, e daí eu percebi a questão da existência de uma região que chamava Cinelândia Paulistana, né? Nunca ouvi falar nisso, nunca tinha ouvido falar, né? Até aquela altura, e a partir daí falei, tá aqui a história que eu posso contar, que é a história também para pessoas da minha geração e das gerações posteriores, né? Que não conheceram a Cinelândia, não fazem ideia do que foi. Então, essa foi a principal motivação, né? Além da questão do ter que entregar um filme sobre a memória da cidade, do centro de São Paulo. Desculpa, gente, eu não acabei não falando do título do filme, mas eu vou até justificar, né, que é Quando as Luzes das Marquises se Apagam, a história da Cinelândia paulistana. E a gente vai falar desse título 70 milímetros que você escolheu, né, enorme. Vamos conversar sobre isso, né? Sim, não, sem dúvida, mas quando a gente está aqui para lembrar, o título completo é duro. E aí eu queria saber, vocês fizeram um crowdfunding para conseguir fazer o filme, realizar o filme, pelo jeito, com boa receptividade, né? A lista de agradecimentos é grande ali, né? Vocês não tiveram nenhum apoio na universidade? Não há? Como é que é esse tipo de trabalho para iniciar ali uma pesquisa? Nossa, isso é tão longo, que me remete a todo o começo, né? Eu vou tentar ser conciso. Bem, eu tive a pré-produção e a produção, basicamente, foram feitas durante o período em que eu estava na ECA, né? A maioria das diárias foram feitas entre 2009 e 2010, inclusive com o Inimar. Fizemos 2 diárias, né, aqui pelo centro. Então, nós utilizamos a câmera da faculdade, e depois eu fui o montador, né, de 6 dos 7 cortes que o filme teve, e o primeiro corte foi esse daí, em 2010. E antes teve a parte da pesquisa, enfim, mas a ECA ofereceu, ou o jornalismo, né, o departamento de jornalismo ofereceu a câmera e a ilha de edição. Isso foram essenciais, né? E o equipamento de som eu aluguei, então eu fui colocando dinheiro. Comprava fita, era DV, né? Eu não estava usando câmera digital, pagava segurança, etc. Então esse foi o primeiro momento do filme, até 2010. Depois foi um processo muito descontínuo, né, de idas e vindas, muitas interrupções, né, porque eu tinha tentado um financiamento junto ao PROAC e foi desaprovado, né, foi reprovado, aliás, perdão. E então eu queria tocar para frente de alguma forma. Eu tinha assim um filme já uma ideia de como ele seria, mas aquilo não era um filme de cinema. Mas eu precisaria de dinheiro e, principalmente, financiar as imagens de arquivo. Eu só tinha as imagens da revista Acrópole, que, basicamente, são algumas imagens que se compõem na abertura dos principais cinemas, até 51. Né? Depois eu tive que adquirir todas essas fotos, eu tive que pesquisar muitas coisas. O livro do Inimar foi bom que tinham lá algumas fontes. Né? O Estado de São Paulo, Cinemateca. Depois eu fui até o Centro Cultural São Paulo verificar e tinham fotos incríveis. Fiquei impressionado. Eu queria ter todas, né, mas não dava para comprar tudo. O Museu da Cidade tinha muitas fotos. O Estadão
também eu pedi uma pesquisa, eles me forneceram algumas fotos. A Folha de São Paulo, o Grupo Folha tinha fotos, mas eles cobraram preços absurdos, né? E aí as fotos ficaram comigo, mas eu não podia colocar no filme. Aí ilustra, por exemplo, meu computador, meu celular. Tem uma foto linda assim das 3 projeções do Commodore. Deixa eu te mostrar. Espera aí. E o crowdfunding vem num terceiro momento, né? Isso aqui. E vem. O financiamento coletivo veio numa terceira e última fase do filme, né? Foi quando eu tinha o terceiro corte. Eu já tinha praticamente esse esqueleto, essa estrutura, né, com as imagens, mas aí precisava compor trilha, fazer correção de cor, a mixagem. E aí eu não tinha mais recursos, né, porque eu tinha colocado recursos para comprar as imagens, para fazer todo outro processo. A Amanda também, a produtora, também colocou um pouco de dinheiro dela, né? E aí é isso, só que nós não tínhamos mais dinheiro para prosseguir o filme, mas ele estava já pronto, quase pronto, né? A ideia de temos agora um filme. Então fizemos uma campanha modesta, né? Porque para arrecadar R$ 20.000 é muito pouco, mas Esse é o preço final do filme? não, Não, né? eu acho que eu gastei outros 20.000 por aí, com foto e outras coisas. Mas então nós arrecadamos esses 20.000 para distribuir para o processo de pós-produção, né? Então é isso. Okay. Bom, Inimar, puxando agora um pouco para a sua experiência com essa memória, acho que quando você fez esse livro, digamos que as coisas eram um pouco mais fáceis nesse sentido do arquivo, da pesquisa, da aquisição de fotos. Você podia lembrar um pouco isso, mas especialmente se continua na sua memória a mesma revisão que você fez com esse livro, se hoje você tem uma nova visão, novos parâmetros do que foi esse momento, até porque depois fecharam mais cinemas, né? Oi. Sim, o livro é o quê? Final dos anos 80, 90, começo dos 90? 89, né? 89. 89. Bom, primeiro eu quero te falar que eu acho que teu filme desde já, quer dizer, eu vi hoje, eu acho que ele é um documento importante sobre São Paulo, esse período de São Paulo, não é que São Paulo se tornou uma metrópole, que é dos 40 até 70. Depois ela virou uma outra coisa, que é o que nós conhecemos hoje, essa super metrópole meio enlouquecida, né? Mas talvez você tenha registrado esse São Paulo, você registrou essa São Paulo, que coincide com o surgimento da Cinelândia, que é quando São Paulo está mais de bem consigo mesmo, eu acho que a cidade. Uma cidade que está com... Os arquitetos falam que o tamanho ideal de uma cidade talvez seja 2 milhões e pouco. Não é? Era uma cidade que tinha 300 mil carros, por exemplo, então não tinha grandes congestionamentos, as pessoas saíam à rua, e aí entra o cinema. Você me perguntou sobre a pesquisa em São Paulo, ou no Brasil, nunca é uma coisa fácil. Eu fiz essa pesquisa na Secretaria da Cultura, e muita gente falava na época, pô, esse cara não trabalha, porque ele não fica aqui na Secretaria. E eu pegava um fusquinha que eu tinha, juntava um fotógrafo e uma pessoa que trabalhava comigo, nós saímos pela cidade, procurando, com um jornal Folha de São Paulo, de 1952, uma Folha da Manhã, que tinha uma página inteira com todos os cinemas da cidade. E, onde é que nós vamos hoje? Tucuruvi. A gente pegava o carrinho e ia lá para o Tucuruvi, gasolina nossa, nosso dia, nós fazíamos tudo. E conversávamos com vizinhos. E aí eu fui descobrindo esse universo que me libertou, num certo sentido. Aí talvez não é nada contra a crítica, nada desse tipo, mas dessa coisa de escrever para quem vai ao cinema, escrever para cinéfilo. Eu me libertei dessa coisa de escrever para cinéfilos. Eu comecei a perceber que o cinema se relacionava com o resto do mundo, com a cidade, por exemplo. Não é? O cinema se abre para muitas coisas, não só para o que está na tela, específico, às vezes. Enfim, foi uma das fases mais interessantes da minha vida profissional,
que é aquela fase quando você descobre as coisas, né? Você vai, naquele universo que você está pesquisando, você vai descobrindo. Então, eu queria te perguntar uma coisa, que se refere à minha pesquisa. Quando eu fui visitar um lugar que tinha sido o maior cinema de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, um cinema para 4.000 lugares, uma coisa absurda de grande. O Piratininga, não, era o outro. O Piratininga era para o lado de cá do viaduto, era o de lá. E que fazia o show do Roberto Carlos, inclusive, nos anos 60. Quando eu descobri aquilo, era uma coisa imensa, e aquilo estava abandonado. Era assim, uma espécie de umas catacumbas, uma coisa assim. Eu fiquei impressionado com aquilo. E queria te perguntar, nesses tempos, qual foi o cinema, o lugar, ou esse cinema que mais te impressionou nessa tua jornada? O Ipiranga. O Ipiranga é lindo, fantástico. O começo do filme, justamente, foi uma diária, eu estava sozinho. Eu tinha pedido para o seu Francisco, né? Seu Francisco, será que o senhor não tem um contato de algum lugar que eu possa entrar, algum cinema abandonado, Marrocos ou Paissandu, Ipiranga? E aí ele conhecia o Godoy, da Alvorada. Foi muito difícil, né? Porque o Godoy era uma pessoa dura, assim, não, para quê, não sei o quê. Mas é um filme universitário, é tranquilo, o Godoy, não sei o quê. Aí um dia me telefonam, estou lá na ECA, seu Francisco, Renato, Godoy autorizou, você pode vir aqui, você pode ficar 1 hora dentro do cinema, mas eu estava na faculdade, sabe? Então, foi uma correria, fui pegar uma câmera. Você vê que é mal filmado, porque fui eu que filmei, não tinha iluminação, etc. Mas o cinema era incrível, impressionante o Ipiranga. E dividido, sabe? Mas uma coisa linda mesmo. Parece que eles tinham fechado o cinema no dia 5 de fevereiro, depois nunca mais retornaram, porque eu entrei na cabine de projeção, entrei na bilheteria, aí tinha a folhinha, assim, tinha um relógio parado no tempo, em um determinado horário. Que aparece, né? Sim. Eu vi lá. Teia de aranha, o calendário da época, fevereiro de 2005. Uma plaquinha com Homem-Aranha em um filme do Didi, alguma coisa assim, sabe? E era impressionante. Devia ser um cinema lindo, assim, quando tinha projeção, sabe? Mas esse Ipiranga que eu vi já era um Ipiranga decadente, mas eu fiquei imaginando, boquiaberto, assim, sobre... Exato. Viajando, sabe? Para completar o que você falou, é uma coisa que tem a ver com o título do seu filme, é o que a gente costumava dizer, que o espetáculo começava na calçada, né? Quer dizer, a pessoa ia ao cinema naquela época e se defrontava com aquele palácio, aquela coisa monumental, de lustres, mármores, né, elevadores, e fontes, como no cinema do Marrocos, que era meio cafona, mas tinha umas fontes lá. Então, as pessoas saíam assim, do bairro delas, naquela casinha, naquele sobradinho, pegavam um ônibus, iam para o centro, e lá elas tinham contato com esse esplendor da sala de cinema, que era uma forma, digamos, de fuga da realidade da época, mas era, de certa forma, era o grande momento da vida das pessoas. Né? Isso acabou. Estamos em outra fase da vida urbana. Né? E só uma questão, eu cheguei a ver o Comodoro, mas não era mais o Comodoro. Era um espaço a céu aberto, sem teto, tijolos, por causa do incêndio, sabe? Então, aí foi uma outra impressão. Porque se fala muito do Comodoro, que foi um cinema incrível na cidade. Acho que durante a pesquisa foi o cinema com mais fãs mesmo que eu encontrei. É impressionante. Ele deveria ter um diferencial fundamental. Eu não conhecia o Comodoro, infelizmente. Né? Quando eu estava começando a crescer, ali na década de 90, ele já tinha um outro perfil, né, etc. Então, não pude, infelizmente, conhecê-lo.
Quando você começou a fazer a pesquisa, o livro do Inimar foi importante, mas eu queria saber se os entrevistados do filme, se eles te deram outros caminhos ou alguma coisa que você imaginava trabalhar no filme e isso acabou apontando para outros lados, porque, inclusive, você não tem só um pesquisador ou um dono de uma empresa de cinema como Francisco Lucas, você tem o lado também urbanístico, né, que é muito marcante. O Nabil fala muito disso, é a formação dele e tal. Eu queria saber o que isso foi somando, mudando no seu projeto. Somou principalmente na montagem, né? Porque eu havia feito uma pesquisa prévia. Como o Inimar falou, é muito difícil fazer pesquisa, né? Por aqui, no Brasil. E então eu tinha uma pesquisa base que se tornou o argumento, que era aquilo que eu imaginava que seria um filme. Eu já tinha uma ideia de que seria um filme cronológico, né? E acho que funcionou melhor para esse tipo de situação, com muitas salas e com outros assuntos paralelos, né? Mas que se envolviam, né, com a narrativa. Então, às vezes, durante uma entrevista, um depoimento, tinha alguma referência, olha, isso daí eu não sei, eu vou pesquisar. Então, eu voltava às pesquisas e assim por diante. Então, eu ia montando o filme, pedacinho por pedacinho, mas depois eu tentava ligar uma coisa com a outra. Não, está faltando alguma coisa. Acho que no depoimento não tinha a informação textual, e então eu voltava a fazer a pesquisa nos jornais, etc. Batia referência, porque às vezes checagem, né, coisa de jornalista, essencial. Às vezes um personagem fazia confusão já de data, memória, e daí eu ia lá, fazia a coisa, e na hora de montar eu percebia, não, acho que ele cometeu algum deslize. Daí eu fazia a checagem para ver se ele estava certo ou não, a personagem. Então, foi um processo até o fim. Até o 7º corte eu ainda estava checando informação para ter certeza de algumas coisas, né? Acho que um entrevistado que também dá uma outra pitada diferente é o Inácio Loyola Brandão. Não sei se você tem essa ideia, mas as crônicas dele são muito dessa memória, dessa nostalgia, e fala de cinema. Foi por aí que você chegou nele, que você foi... Tá. E alguma coisa nele te chamou mais atenção para ajudar no seu projeto? Eu tô só tentando aprofundar, porque eu acho que a gente sente um pouco isso, né? Que você traz um pouco das informações em função dos depoimentos, como estão montados, né? O Inácio, eu vejo ele como um personagem o espectador refinado, né? E o antagonista dele seria o Máximo Barro, né? Então, os dois ajudaram muito a compor, principalmente essa parte da ascensão e do ápice, né, da Cinelândia. E o Eduardo Santos Mendes, ele seria um personagem de outra geração, né, como espectador, que ele pega as sessões de desenhos animados, de curta-metragem do Cinemetro, ele pega o Comodoro numa outra situação, que não é o Comodoro Cinerama, mas é um Comodoro espetacular dos blockbusters, né? Então, acho que é basicamente isso. Eu não sei se eu te respondi. E Nimar, a sua experiência em São Paulo, começando a ir nos cinemas, como é que se dá, começa quando, e como é que isso vai crescendo a ponto de virar uma pesquisa, uma curiosidade maior para você? Olha, a relação com o cinema começa, obviamente, na infância, né? Eu assisti a Volta ao Mundo de 80 Dias no Cine Rivoli. O Volta ao Mundo de 80 Dias deve ter ficado uns 8 ou 9 meses no Rivoli, assim como A Primeira Noite de um Homem ficou quase um ano no Cine Gazeta, na Paulista. Então, eram filmes que todo mundo via e todo mundo conversava, né? No ginásio, eu comecei a matar aula para ir ao cinema.
existia um exercício muito comum em São Paulo, que era falsificar a carteirinha. A gente falsificava a carteirinha, tentava fazer direitinho, de vez em quando dava certo, às vezes o cara não deixava entrar, mas a gente ia ao cinema com essas carteirinhas. Então, eu comecei a frequentar muito cinema. Tinha um cinema que, aliás, eu não cito e também não vejo ninguém, chamava Pedro II, que era o cinema da garotada que matava a aula. Ficava ali naquela região, perto da São João, que começava as sessões às 9h. Era uma delícia para nós, né? Quer dizer, quando acabava a aula ao meio-dia, já tinha visto 1 ou 2 longas-metragens. E eu, uma época, eu embarquei um pouco por formação até lá na USP também, na área de psicologia e psicanálise. E um dia me peguei um livro também chamado Os Psicanalistas Falando de Cinema, que francês adora falar de tudo, cinema não iam perder essa chance. E eles falam da situação cinema, que é bom a gente sempre lembrar. Por que a gente fala tanto desses cinemas? É porque a gente entrava num mundo onde as luzes se apagavam, né? Diminuía muito a interferência do meio ambiente sobre nós, e ali, você, na frente de uma tela clara e aquela sala escura, você tinha 1h30, 2 horas, de você podia embarcar naquele sonho, naquela história toda. E isso nunca se repete em nenhuma outra atividade. Se você vai ver um filme, sei lá, qualquer filme na sua televisão, por melhor que seja, você não tem isso, porque sempre tem alguém entrando no meio, né? E, na minha casa, eu vou assistir um filme, às vezes, estou vendo lá um filme, e fala, olha, o telefone para você. Olha, não sei o que lá, está precisando... Pega o gelo. A gente assiste filme em casa, é muito distante do que... Né? E aí eu me remeti um pouco a essa época, porque tinha isso, né? Quer dizer, você ficava 1h30, 2 horas. Como eu falei, você entrava no cinema, aquela marquise já era um espetáculo, é você ir nos banheiros do Cinemetro, que as pessoas falavam... Hoje eu fui no metro, as pessoas viam os banheiros, que lindos eles eram. Né? As pessoas ficavam embasbacadas com aquele esplendor todo. Né? Então, e isso me ligou também nas questões da cidade, sabe? E eu me abri muito, portanto, que hoje eu sou mais um historiador da cidade, das questões urbanas, do que um historiador de cinema. O cinema, eu nunca me afasto do cinema, mas o cinema, né, faz parte de tudo isso. E quando o cinema foi para o shopping, a gente está falando hoje, você coloca também no filme, o cinema, quando eu comecei ao cinema, o cinema era a única e maior, quer dizer, era a maior diversão, porque era praticamente a única. Era a única diversão que as mulheres tinham, que as mocinhas tinham. Porque mulher não ia assistir jogo no Pacaembu. Não ia. Sabe, ninguém tinha, naquela época não tinha carro para toda hora você ir para Santos, para a praia, para o Guarujá. Não é? Então, o cinema era a grande diversão, era a hora que a menina conhecia o menino e, de repente, pegava na mão. Quer dizer, era a hora, né, a maior excitação que existia. Então, o cinema reunia tudo isso. Não é? Então, era uma época... Foi uma época fascinante. Eu acho que o cinema talvez seja a melhor entrada para esse mundo fascinante dos anos 50 em São Paulo. Não é? Uma cidade de 2 milhões de habitantes, e você coloca no filme... São Paulo tinha 2.700.000 habitantes, 57, por aí, vendeu 58 milhões de ingressos. São Paulo vendeu, só nessa cidade aqui, se venderam ingressos correspondentes à população do Brasil inteiro. Se a situação não tivesse mudado, hoje São Paulo teria que ter, para vender tanto a população do Brasil, como era naquela época, 200 e poucos milhões de ingressos. São Paulo vende quanto hoje? 12 milhões, 13 milhões de ingressos. Perto de 20. Não chega a isso? Já passou isso? Não, tá bom, mas quer dizer, é impressionante como o paulistano deixou de ir ao cinema. E todos nós estamos vendo cinema dentro de casa, né? Sempre com criança pulando no colo, telefone tocando, celular que não para. Então, o próprio ato de ver cinema hoje é muito diferente. Eu acho que é um ato muito mais superficial. A gente vê cinema de maneira muito mais superficial hoje. Você tinha uma sala, um cinema mais da sua preferência e do hábito de ir a uma sala? Olha, quando a gente é estudante, a gente tem... depende, né? Porque quando eu era estudante lá na ECA também, eu fui da ECA, a gente tinha, nos anos 70 e poucos, o Cine Marachá, na Augusta, que era um cinema que estava acabado. Esqueci o nome agora da pessoa, era um professor lá da ECA. Tomou conta do cinema, fazer a programação, e criou a sessão maldita da meia-noite, sessão não sei daqui a meia-noite, e a gente saía e ficava nos bares da Augusta, ali, discutindo o cinema.
Então, esse cinema, claro que tem uma... aquele cinema, o Biju, que tinha na Praça Roosevelt, eu já não gostava muito, eu gostava da programação, mas é que cada vez que alguém entrava, abria a cortina, entrava a luz da Praça Roosevelt, sabe? Era chato isso. Depois ele muda. Então, os cinemas, eu acho que... O Metro, por exemplo, que você estava... Né? O Metro era um cinema que a gente ia no aniversário, né? Quer dizer, a gente ia nos dias mais excepcionais. E eu sempre gostei de cinema de bairro, porque até hoje eu moro em Pinheiros, eu continuo indo no meu cinema, lá no Cine Sala, que foi o Fiametta antigamente, que é um cinema gostoso. Depois Cinemateca, Sala Cinemateca. Né? Uma época foi Sala com Gás, ou Sabesp? Sabesp, teve várias. Aí eu achava estranho, como é que eu vou assistir um filme na Sala Sabesp, bicho? Que estranho isso, né? Aí mudou, melhorou, agora é Cine Sala, né? Eu acho legal. Eu acho gostoso ir nesses cinemas de bairro, pena que tenha poucos, né? Pinheiros está abençoado por isso. Tinha o Lumière, né? O Lumière, lá na Joaquim Floriano, né? Sim. Sobrou o circuito da Paulista, né? Sobrou só o circuito da Paulista, é verdade. Gente, vamos abrir também perguntas para a plateia. Temos já ali algumas demandas. Enquanto isso, a gente também vai conversando. Olá, boa tarde. Aqui. Meu nome é Pedro, eu também sou documentarista independente de guerrilha. Eu queria parabenizar esse evento maravilhoso, É Tudo Verdade, que proporciona essa imersão nos filmes ainda hoje. Parabenizar também ao Sesc por resistir com essa sala. Primeira vez que eu estou vindo aqui, muito bom, muito confortável. E queria que você falasse um pouco sobre 2 pontos. A trilha sonora, que me chamou muita atenção, gostei bastante. Me pareceu muito bem feita, a mixagem de som. E um pouco também sobre a questão do orçamento do filme, né, desses 20 mil finais. Como que foi essa arrecadação? Da onde veio esse dinheiro? Se são de pessoas que frequentavam o cinema? Se é de um pessoal mais jovem que quer saber essa história? Porque eu percebo que, assim, eu sou do interior de São Paulo, tinha ouvido falar pouquíssimo sobre essa história e me vem à cabeça ao ver o filme. Será que, se não tivesse esse documentário, essa história não ia se perder? A gente tem o livro, tal, mas assim, esse documentário é muito valioso, né? Então, queria parabenizar e perguntar como foi essa fase final de arrecadação, porque eu, como um produtor de documentário, é uma coisa que, assim, acho que é a pior parte, assim, é você sair pedindo dinheiro, assim, é bem chato, e queria saber se você faria isso de novo ou procuraria outros meios de incentivo, tal. Não faria para esse filme, talvez para outro, não sei. Olha, foi muito difícil, né? Mas eu acho que talvez 1/3 que eu tenha conseguido seja oriundo das amizades que eu fiz, né, ao longo da faculdade, da vida boêmia, essas coisas. Ainda bem, dizem que a boemia não é boa. Fiz várias amizades aí que confiaram em mim, eles estão tudo ali em cima. Os da faculdade estão aqui, enfim. Acho que e outra boa parte de pessoas que vivenciaram, né, essa época da Cinelândia, que tem uma questão afetiva, né, com isso. Boa parte eu nem conheço, mas toda vez que alguém fazia uma contribuição, eu ia lá e mandava um e-mail pessoal para a pessoa para agradecer, e algumas mantinham contato comigo. Eu pude conhecer pela primeira vez algumas aqui, foi impressionante. Eu contribuí com a sua campanha, algumas vieram chorando, achei impressionante. Não esperava esse tipo de reação, né? Tinha uma mulher chorando copiosamente assim na minha frente, me abraçou e disse: não vou conseguir ver o debate, mas parabéns, muito lindo, o filme, etc. Sobre a trilha, eu não entendi. O que você gostaria de saber especificamente? Sim, sim. Isso, ela é original. Sim, sim. Ela é bastante diversificada. Bacana que você tenha gostado. Foi difícil compor. Basicamente, um amigo nosso, o Nelson, ele fez as trilhas com piano. Ele não está aqui, né? E o primeiro corte, o segundo, o terceiro cortes tinham trilhas originais só dele, e o resto era a trilha branca. O primeiro corte só tinha trilha comercial,
né? Mas era para entregar para a faculdade, eu não tinha o menor compromisso em poder usar. Mas depois era necessário ter trilha sonora para perpassar diversas situações, sequências e momentos da cidade. Então, depois, nós conhecemos um amigo durante o processo, né, que é companheiro da Cissa. Oi, Cissa. Então, o companheiro da Cissa compôs 2 trilhas, violão, né? Eu tinha gostado muito, eu falei, puta, acho que isso daí vai encaixar no final quando os cinemas estão fechando. É bonito, etc., sereno. Mas, mesmo assim, ainda faltavam muitas coisas, né, para a trilha sonora. Então, por isso que um percentual do financiamento coletivo foi especificamente por uma pessoa compor a boa parte da música, né, original, que é o Lucas Cirilo. É isso. Eu não sei se eu pude respondê-lo direito. A equipe técnica são alunos também da sua geração ali, da sua turma, ou está misturado? Sim, sim. Todos nós nos conhecemos na faculdade. Todos nós, desculpa, eu vou recomeçar. A boa parte da equipe de produção, 2009, 2010, conheci na faculdade. Tem a Amanda Ferreira, produtora, que foi do cinema. Ela foi essencial. Ela, junto com a Fernanda Nascimento, que foi uma amiga que eu conheci na época do cursinho, elas deram assim a cara assim de cinema. Eu tinha um projeto assim, eu queria fazer eu quero fazer um documentário sobre a Cinelândia, quero ligar a câmera, vamos embora. E elas, não é assim que faz cinema. Você precisa pensar no som, você precisa pensar nisso, aquilo. Aí, opa. Então, a Amanda foi um braço direito assim durante esse processo. Aí o restante, basicamente, é do jornalismo, né? O Pedro Watanabe, que está ali, o fotógrafo, grande amigo. O Raoni não é do jornalismo, né? Mas ele é da ECA. Enfim, basicamente, a gente chamava a gente assim, pô, tem tal diária, tem uma diária com o seu Francisco, quem pode vir? Aí, eu não posso, não sei o quê. Então, a gente foi reunindo. Por isso que tem 3 fotógrafos e 5 técnicos de som, né? Mas é um pouco ECA Produções. Hein? Como? É meio assim, ECA Produções. Isso. Mais perguntas? Aqui. Meu nome é Vera Lúcia Dias, sou guia da cidade há 20 anos, e eu fiz até um passeio para o Sesc Vila Mariana com o senhor Máximo, né, mostrando os cinemas. A dificuldade dele, não sei, talvez tenha sido a sua, entrar nesses lugares, né? Mas eu queria te dar os parabéns e observar que essa chamada que você fez, esse título, é muito importante, porque o centro deixou de ser tão importante porque as marquises não estão iluminadas. Um comentário? Obrigado, primeiramente. Deixa eu só comentar, o Inimar citou, Orlando, você, sobre o título do filme. Ele teve origem com um personagem que ele não apareceu, né? Porque teve um problema com o som ficou inaudível. E eu me lembro que, quando nós estávamos saindo da residência dele, ele deu boa sorte, né? E ele falou sobre quando as luzes das marquises se acendiam. Aí deu estalo, olha, temos o título do filme aí. Vem daí. Mais perguntas? Boa tarde, meu nome é José Cetra, eu sou mais ligado a teatro do que a cinema, mas eu adoro cinema, e como muitos daqui, eu vi muito cinema naquela época, no Metro, no Paissandu, nos cinemas da Avenida Rio Branco, que eu não sei por que você não colocou, o Mônaco, o Rio Branco, que era um cinemão também, Normandie, né? Os cinemas de bairro, eu morava na Lapa, então o Cine Tropical, o Cine Nacional, que eram cinemas importantes, que, aliás, podia ser um segundo filme seu, hein? Os cinemas de bairro.
de São Paulo. Vou levar uns 40 anos para finalizar. Eu não vou conseguir ver teu filme. Por favor, faça um esforço, que eu também vou fazer um esforço de 40 anos, né? Mas o filme realmente o que eu queria falar é que realmente o filme é emocionante, me emocionou muito, ele te pega pela emoção. E o lado documental dele é fantástico, essas datas em que os filmes foram feitos, os filmes não, perdão, que os cinemas abriram, as datas em que eles fecharam, isso é muito importante, né? Isso é muito importante, coisas que tem muito no livro de Inamar, que eu conheço. Eu tenho até um autógrafo dele, ele não lembra disso, obviamente, mas eu tenho aquele livro que é maravilhoso. Só uma pequena observação. Pela minha memória, o Cine Bandeirantes era na Rua Antônio de Godoy. E você, no filme, fala que... E o Cine Ouro inaugurou depois ali no Largo Paissandu. Então, você fala no filme que o Cine Bandeirantes virou Cine Ouro. Eu não tenho tanta certeza que isso seja assim. O Cine Bandeirantes ficava na Rua Antônio de Godoy, do outro lado da rua. Não, esse era o Cine Boulevard. Mas antigamente chamava Bandeirantes, depois virou... Não, o Bandeirantes é aquele mesmo. É isso mesmo. Você sabe melhor que Sim. eu, claro. Tá bom, valeu. Não. Acho que tem confusão, né? Porque o Antônio... memória, Não, sem problemas. Nenhuma. O teu é pesquisa. Sim. O Bandeirantes fechou em 64, ele era do Circuito Serrador, e ele fechou para reformas, e o Paulo Sapinto resolveu reformá-lo, né, para transformá-lo no Cine Ouro. Isso está documentado em jornal, eu cheguei a ler. E como chamou o Cine Boulevard antes de ser Boulevard? É Bandeirantes, hein? Não. No primeiro corte do filme, aliás, entrando nessa questão dos cinemas da Rio Branco, existiam cinemas da Rio Branco no primeiro corte do filme. Cine Mônaco, Cine Rio Branco, Cine Normandie, e depois o Rio Branco virou o Premiere, e depois o Normandie virou o Bretagne, e depois ele virou o Palácio de Cinema. Esses filmes eram citados esses cinemas eram citados no começo do filme. E o Boulevard também, na Antônio de Godoy, que tinha um outro nome que agora eu não estou me recordando, porque faz muito tempo. Eu fiz um recorte porque eu acho que a Cinelândia paulistana ela não é uma área assim definida, Sim, específica, como, por exemplo, é no Rio de Janeiro. Aquilo é a Cinelândia no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, São João e Ipiranga, mas o que mais? O Cine Cairo podia ser considerado, né? Mas eu não considerei, eu delimitei ali. Rua Anhangabaú, depois tornou o Vale do Anhangabaú. Dali para lá eu não considerava. O Saci, eu ficava na dúvida, será que eu considero o Saci? Que ele passou um pouco. Não, eu vou incluir o Saci, mas tendo que incluir o Saci, eu vou ter que incluir o Avenida e o Las Vegas. E assim por diante. Tinha outros cineminhas menores, tipo o Atlas, ali na Santa Efigênia. Eu ficava pensando, e aí, é Cinelândia ou não? Mas tinha uma questão do tempo. Eu ficava imaginando, eu não posso incluir tantos cinemas. Então, o básico vai ser Ipiranga, São João e arredores, como Conselheiro Crispiniano, 7 de Abril, Dom José de Barros. Então, eu acabei cortando a Rio Branco, né? E o Boulevard também foi junto. Parabéns, o filme é lindo. Tá? Ah, tá. Obrigado. Mais perguntas? Cláudia Mogadouro. Oi, então não preciso apresentar, já apresentou. Então, eu sou Cláudia, que tem um grupo de cinema, né? O Grupo Cinema Paradiso, que pelo nome já diz que é um grupo saudoso, né? Um grupo nostálgico no sentido de adorar ir ao cinema. É um grupo que vai fazer 23 anos, é um grupo informal, e as pessoas, a gente combina um filme, cada um vai no seu horário possível ao cinema. Nós combinamos um filme que esteja em cartaz no cinema. E depois a gente se encontra para discutir o filme. Bom, enfim, esse grupo deu muito certo, mas eu estou contando isso porque é o ritual de ir ao cinema, que ainda existe. Claro que resiste, porque
isso, muita coisa mudou, mas ainda, e não é só, eu acho, para a minha geração ou para a geração da minha mãe. Eu vejo ainda isso em mais jovens. No nosso grupo tem pessoas jovens também, que curtem essa emoção de sentar numa cadeira e ver o filme na sala escura. Ainda existe isso. Né? E o que eu acho que o teu filme traz, acho que é legal as falas finais, falando, oh, não volta, tem coisa que não volta, São Paulo mudou, o Neymar fala isso no filme, o Inácio Loyola, mas é uma reflexão sobre como é que é o nosso consumo cultural. Eu acho que esse filme traz, para mim, uma discussão de cidadania cultural, que é assim, como é que é a nossa área o nosso momento de lazer, né? No caso, um lazer cultural. Não é de compra, né? O fato dele estar num shopping faz toda a diferença. Parece assim que a pessoa vai lá comprar, aí aproveita e vê um filminho, né? E fora tudo, ou então aquilo, você vai ver um filme, eu escolho o filme. Às vezes eu vou em Cinemark, porque eu tenho um que é na esquina da minha casa. Toda vez que eu volto irritadíssima, porque está passando aquele filme que eu quero ver. Mas eles te empurram um balde de pipoca, um balde de refrigerante. É uma pressão. Fora que assim já aconteceu comigo, de eu estar na última cena do filme, eles abrem correndo a porta, né? Porque as pessoas têm que sair correndo. Eu não entendo até hoje como é que todo mundo, quando acaba, nem tem fim hoje. Sai correndo, não sei para onde vão correndo, porque parece que não é possível ficar 2 horas mais assistindo um filme, né? Então, eu acho que isso é uma discussão ainda importante. Não sei, tá, as janelas são outras, a gente também vê em casa, mas eu acho que é assim, é um lazer que é assim, isso que você falou, Inimar, do momento cinema, é um mergulho numa narrativa, que seja hollywoodiana, que seja Ben-Hur, não importa qual é o filme, mas é um mergulho numa experiência cultural. E isso eu acho insubstituível. Sinto muito se eu sou nostálgica, né? E outra coisa, aquele rapaz que fala, que eu não lembro o nome dele, Eduardo, né? Quando ele fala assim, ir ao cinema é um hábito. Isso a gente tem que recriar, porque, por exemplo, a SPCine surgiu em São Paulo e está com salas, né, a R$2 ou R$4, e nos céus é de graça. E ainda tem que se criar o hábito nas pessoas de irem ver filmes, né, porque, às vezes, está vazio. Então, parece que isso foi destruído. Eu não perdi a esperança de ver reconstruir, porque eu acho insubstituível a experiência de uma sala escura de cinema com uma tela desse tamanho. Então, eu acho que tem que ser... Existe uma sala da SPCine, por exemplo, no Ipiranga, que é na Biblioteca Roberto Santos, que é uma biblioteca especializada em cinema. Eu fui domingo agora, assisti um filme fantástico, húngaro, até que tinha mais gente, tinha 16 pessoas na sala, R$2 o ingresso. Lindíssima sala, projeção de primeira, som de primeira, 80 lugares, acolhedora. Não é 4.000, obviamente, é outra coisa, mas assim é uma experiência de cinema. E ainda precisa, né? Então, não sei, eu sou muito nostálgica, eu ainda não perdi essa esperança, né? E tenho muita expectativa de que o seu filme esteja super disponível para eu passar nos meus cursos de cinema. Estará, Cláudia. Sempre gratidão a você por toda a ajuda. Hein? Meu nome é Heloísa, e eu queria fazer uma observação sobre Inácio de Loyola Brandão. Ele começa o livro 0 com uma pessoa limpando o cinema e matando os ratos no Cine Ipiranga. Então, eu achei assim... Você abordou o pessoal que trabalhou em cinema, projetista e tudo. A única lacuna que eu vi nos seus filmes é essa parte. Tá? Mas adorei o filme. Obrigada. Sim, nós fizemos 2 diárias com 2 projecionistas. Um do Olido,
Jailson, e outro, o Geraldo, do Marabá. Mas as entrevistas não renderam assim com personagens, não acrescentaram muito na narrativa. Então, nós tivemos que fazer escolhas. Tem outras personagens que foram entrevistadas. Pelo menos mais outras 4, mas não dava para incluir todo mundo. A ideia era ter uma pessoa do cinema, né, que estivesse ainda trabalhando, mas, infelizmente, as pessoas não corresponderam assim como personagens assim para serem utilizadas. Só para falar uma coisa, aproveitar isso, sobre o projecionista, é porque nesse livro aqui, no meu livro lá, eu falo sobre o projecionista, dá uma passagem rápida. O projecionista do Cine Metro, que era o cinema de mais prestígio na cidade, ele andava na rua da São João, aquele cara trabalha no metro. Era um respeito, o cara era projecionista do Cine Metro, então ele tinha muita responsabilidade, porque quando acaba de passar o filme, você tem que enrolar, arrumar tudo de novo, botar na lata e tal. E aí, já na época da decadência total, eu fui ao Cine Central, que você até mostra aqui. Eu entrei lá para assistir uma pornochanchada, que, aliás, era o tema da minha dissertação de mestrado, que é o cinema erótico paulista. Eu fui lá ver o filme já era uma merda, mas ele estava totalmente absurdo. Eu falei, está muito estranho esse filme. Aí, quando acaba a projeção, vem o projecionista, eu falo, aconteceu alguma coisa? Ele falou, troquei as latas, troquei os rolos, troquei tudo. Quer dizer, ele passou o primeiro, o quinto, o segundo, o quinto, depois ele voltou. Aí depois as pessoas. E eu achei engraçado. Não, isso é a decadência do cinema, viu? Que é o projecionista que é pego na esquina. Não, você tem jeito, né? Vai lá e faz para mim. A decadência implica nessas questões também. E eu fiquei também curioso no dia, é porque tinha umas 30, 40 pessoas na sala e ninguém reclamou. O único fui eu. Aí eu fiquei com a impressão que nessas projeções de pornochanchada, aqueles cinemas do centro, o pessoal ia mais para descansar. Tinha muita gente cochilando, gente ali com radinho, às vezes, assim, tudo assim. Eu fiquei com a dúvida se o cara ia assistir o filme mesmo ou não. Sempre ficou essa dúvida em mim. Perguntas? Meu nome é Luiz, parabéns pelo documentário, ficou muito legal. Não sei se faltou, talvez, na parte final da decadência, a questão das locadoras também, eu acho que talvez tenha a ver com o contexto. Perguntar para você, o que você diria para quem está pretendendo fazer documentários assim? O que você poderia falar assim, uma coisa genérica que servisse para... Eu sou a pior pessoa do mundo. E se você pudesse falar alguns conselhos, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do que você tem que pagar para direitos autorais, se você puder dar uma palavrinha sobre isso aí, por favor. Como você chama? Desculpe. Luiz. Luiz, tem que ser persistente. Se for fazer filme, acho que você tem que ter ideia de que talvez você tenha que colocar seu dinheiro lá, que isso não vai ter retorno financeiro, mas isso não importa. Você tem que ter a sua ideia, gostar e tem que ir até o fim, né? Eu não sei se você domina algumas técnicas do fazer, do cinema, como montar, etc. Eu não montava, mas isso me ajudou de certa forma, porque eu não tinha grana para pagar alguém, então eu fui lá. Então eu acabei concentrando a pesquisa, a montagem e a direção. Então eu eliminei vários conflitos, né, que teriam numa relação de um filme, porque eu montava, eu sabia de certa forma o que faltava, então eu ia pesquisar esse tipo de coisa. Eu sei que parece ser vago, né? Isso, você tem que insistir, tentar, mas é fundamental, porque tem muitos momentos de desânimo, muitos. Eu sinto muito alívio de estar aqui, na verdade. É muito mais felicidade do que alívio. Desculpa, é muito mais alívio do que felicidade, porque foram 10 anos fazendo, sem a perspectiva de que, será que vai acabar? E ouvindo ainda um monte de gente falando, mas por que você não termina logo? Por que você não desiste disso? Que era algo que eu considerava muito uma afronta, sabe? Ouvir esse tipo de coisa.
Mas eu fui para frente, porque eu achava, eu não posso parar e eu quero acabar. Não é uma questão de que eu estou demorando. É porque é difícil fazer um filme sem dinheiro. Você precisa do dinheiro para bancar o que você vai comprar, se for um filme, um documentário de arquivo, ou para pagar a equipe, para fazer coisas que você não sabe fazer. Eu não tinha dinheiro, cara. Então, eu tinha que fazer de alguma forma as coisas. Às vezes, nesse processo de 2011 a 2017, 2018, ou às vezes eu estava trabalhando muito e não tinha tempo para fazer o filme, mas eu estava trabalhando para arrecadar dinheiro e depois jogar tudo, né? Se perder para o filme. Ou eu não estava trabalhando e estava me dedicando a isso. Então, é isso, cara. Você tem que pensar como viabilizar seu filme, sei lá, suas ideias. Acho que filmes de arquivo são difíceis porque você vai ter que comprar, inevitavelmente, um monte de coisa. Eu sonho assim fazer um monte de filme sobre determinados personagens, mas eu esbarro, puta, desculpe o palavrão, mas aí eu esbarro em, mas como é que eu vou pagar tal material? Por exemplo, o filme do Adoniran, incrível, é riquíssimo, maravilhoso, né, que tenha tantas imagens de arquivo do Adoniran, mas aquilo custou, de certa forma, muitos recursos. O diretor contou que ele conseguiu a liberação de algumas coisas da TV Cultura, mas tem Globo envolvida, sabe? É muito caro, cara. É muito caro. Mas é o preço, né, de fazer os filmes. Enfim, eu não sei se eu te ajudei muito. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você chegou a não usar algum material por causa disso? Da Folha de São Paulo, que eu comentei, né? A Folha de São Paulo, nós tínhamos feito um levantamento, né, entre 2013 e 2014, baseado nas suas referências ali na Cinemateca, e nós aí descobrimos, tem algumas fotos aqui, e começaram a passar os valores. Os valores da Folha eram absurdos, absurdos mesmo, do tipo, uma foto custar R$800 uma imagem, né? E eles tinham 13 fotos. Tinham 2 fotos do Commodore que eram fantásticas, sabe? E eu ficava muito mal. Como é que eu não tenho fotos do Commodore, como é que eu vou preencher? Eu tinha fotos do Commodore de 85, né, que o Joel Ceni, né, o fotógrafo do Centro Cultural, fez essas imagens lindas do Commodore. Mas eu não tinha do Commodore dos anos 50. Né? Como é que eu... Então, no final, tem só uma imagem dos anos 60 ali do Commodore. Eu acabei usando uma de 85, que é da tela, né, mas que era para representar, que a tela era muito maior ainda do Commodore. Fazia assim, né? Tinha uma imagem da Folha da Manhã da época que mostrava exatamente como era. Mas eu não tinha como viabilizar, né? Porque se uma foto da Folha era 800, do Estadão era 100, então R$100, eu podia então comprar muitas fotos do Estadão. E é isso. Infelizmente eu não pude usar algumas imagens da Folha. E talvez existam outras imagens, mas eu não consegui acesso. Mas no Centro Cultural São Paulo, sim, eles cobram. O Instituto Multimeios, eles pediam a liberação dos fotógrafos. E tinham as imagens que eram do Paulo Sapinto, né? Paulo Sapinto não tem herdeiros. Foi muito difícil conseguir encontrar herdeiros. Eu ia lá no Google, aí eu descobri a Dona Lígia, a companheira dele, né, de muitos anos. Só que não tinha nada, endereço, como é que eu vou achar? Aí um dia, não sei como, apareceu que ela estava tendo alguma disputa judicial, aí apareceu lá no Jus Brasil o endereço dela. Aí eu procurei, que ela mora atrás do Iguatemi, só que uma senhora muito reservada, eu tinha que falar com um zelador
muitos e-mails. Olha, eu só quero uma assinatura dela. Ah, mas ela não quer mais falar sobre esse assunto porque mexe muito com ela. Ela, às vezes, nem mora aqui, ela está em Paris. Não, eu só preciso de uma autorização. Aí eu levei até lá e consegui a autorização assinada dela. Assim. Aí levei para o Centro Cultural São Paulo, eles liberaram, nesse caso. Essa questão que você fala, Renato, é muito séria atualmente, porque nós temos uma geração grande agora de documentários, né, que lidam com herdeiros, e isso em todas as áreas, literatura, artes plásticas, é muito complicado, né, tem toda uma dificuldade que às vezes a família impõe, né, porque não quer ver retratado de uma maneira ou de outra no documentário, ou também pede dinheiro e pede alto, né, essa é uma questão. Eu queria saber, por um outro lado, porque recentemente nós tivemos 2 fatos que tocaram na questão da Cinemateca Brasileira. Uma foi um texto do Antônio Venâncio, que é um grande pesquisador de imagens, publicou na Folha de São Paulo, um texto questionando muito como está difícil conseguir material lá, né? Não é mais apenas a burocracia, realmente é um longo tempo para se conseguir. Isso para diretores e mesmo, às vezes, para os detentores dos direitos de filmes, né? Depois, agora, aqui mesmo, é Tudo Verdade, na exibição do documentário sobre o Hugo Carvana, a produtora falou também que a própria família do Carvana, para fazer o documentário, não conseguiu resgatar tudo que eles queriam de material, né? Então, eu queria saber, por esses 2 lados, você já comentou da dificuldade de herdeiros, de buscar. Queria saber se tem mais alguém que te ajudou, além da mulher do Paulo Sapinto, né? E também, por parte da Cinemateca, como é que foi a sua experiência? Na época em que eu procurei a Cinemateca, que foi em 2014, eu acho que foi um pouco mais tranquilo. Eu acho que quem trabalha na Cinemateca faz de tudo para te ajudar, né? Mas o problema é conseguir autorização, né? Eles fazem, mas agora você tem que se virar aí com família e a gente tem que liberar aqui. E da Cinemateca eu não paguei nada. Na época você tinha um limite de tantas fotos que poderiam ser utilizadas e de 5 minutos de audiovisual. E aí eu usei exatamente 5 minutos. De todo o audiovisual que eu precisava. Então, o Beto Rockefeller, o Cinejornal sobre o Festival de Cinema de 1954, o São Paulo Sinfonia, etc. Esses 5 minutos eu juntei, então deu certo. Mas e mais as fotos. As fotos estavam perdidas, era impressionante. Eu fui na época era o Fernando Pontes que trabalhava lá. Eu cheguei, assim, todo lá de boa, perguntei, eu estou fazendo um filme aí sobre cinemas do centro de São Paulo. Eu sei que existem aqui fotografias, porque eu tenho um livro cuja algumas fotos mostram que elas vieram daqui. Aí, tá. Beleza, vamos procurar. E daí não estava organizado aquilo. Mas aí eu fui reconhecendo, sabe? Olha, Cine Coral, não estava catalogado, mas tinha lá uma data. E por algumas imagens que eu vi muito ruins assim, em jornal, eu falei, isso daqui é o Cine Coral. Olha, eu tenho fotos do Cine Coral, aí Marabá, etc., República. Aí eu consegui acessar, né, isso daí, mas não tinha um banco de dados assim organizado com as imagens. Inclusive o Fernando dizia, nossa, a gente recebe coisas e aí demora para catalogar. Tem a questão da família não autorizar, né, em muitos casos. Por isso que ele contou, você pode pegar, mas você precisa da autorização dos fotógrafos e da família. Então, aí tinha que pesquisar, às vezes. Aí eu pedi, mas como eu procurar? Eu só tenho o nome da pessoa aqui. Então, tinha que ir lá pesquisar e conseguir. Mais perguntas?
Tenho só mais uma curiosidade, aproveitando a fala do senhor aqui, que já frequentou bastante o quadrado da Cinelândia e da Cláudia. Quem são aqueles senhores que aparecem falando, um que gosta de faroeste, é um grupo já fechado? E se você não ficou tentado a conseguir mais esses personagens de frequentadores mesmo, para, enfim, colocar no filme? Sim, é um clube de western que tem lá acho que é no Ipiranga. Na Rua Cisplatina, né? Isso. Sim. E a ideia era isso, né? Ter personagens específicos, né? Lendo o livro do Inimar, tinha a questão, tinha os filmes por gênero, então eu sabia desse clube de faroeste. E aí eu fui conversar com o Diamantino, né? O Diamantino ainda está vivo, mas ele não pôde vir. Ele tem dificuldades de locomoção. Eu conversei com a companheira dele e talvez depois, se puder exibir o filme lá no Clube de Western, eu farei isso. E sobre outros personagens, sim, nós pensamos, né? E nós fizemos entrevista com esses tipos de personagem. Tinha uma senhora, Renata Modena, que mora de frente ao antigo Cinemetro, que frequentava o Marabá. A gente tinha conhecido ela na reinauguração do Marabá, e ela estava falando coisas incríveis. Porque eu vim aqui e era assim, o cinema era um colosso, etc. E eu olhei para a Amanda, para o Pedro, olha, acho que rende uma personagem legal, né? Mas na hora da entrevista, de novo, não rende. Então, e nisso daí, estava faltando alguém, né? Estava faltando alguém para fazer esse perfil nostálgico, chique. Aí entrou o Inácio. O Inácio não estava na primeira leva, assim, que acho que tinha uns 20 personagens. E aí a Amanda sugeriu, a gente pode tentar o Inácio, né? E daí fomos atrás dele, ele topou. Sim. Mais perguntas? Surgiu uma ali da equipe do filme. Vamos lá. Eu tenho uma sim, Renato, que a gente já discutiu algumas vezes, mas que nunca... Mas espera aí, você é da equipe do filme, você pode falar comigo em reservado. Pergunta para o Inimar, né, cara? Lavar roupa suja aqui, já não basta todos esses... Vou estender a pergunta ao Inimar também. Você fala muito dos cinemas, com muita nostalgia de cinemas que, na verdade, você não conheceu. Você, como cinéfilo, não conheceu, mas você se formou, você cresceu aqui em São Paulo, você me contou que frequentava cinemas desde muito novo. Qual que é o cinema, a sala de cinema que você gosta? Ela é uma sala de rua? É para mim isso? Desculpa, eu estava achando que era para o Inimar, mas eu falei, pergunta... Não, para os três, mas especialmente para o Renato. A gente tinha uma querela aí com a história do Belas Artes. Eu queria só saber qual que é a sala que ele considera. Olha, eu sou uma geração... Eu peguei muito pouco eu tinha idade para conhecer essas salas, mas é isso. Eu sou do tempo da cidade, que a cidade já tinha uma queda, né, uma decadência, e a gente foi criado para o lado de lá, da Paulista, né? Então, as minhas salas principais já eram, na minha formação, já eram da Paulista. Mas, para ficar numa experiência, num exemplo, na Cinelândia, ele toca nisso quando ele, por exemplo, fala Mostra o Ipiranga com uma festa, que é a festa da inauguração de uma mostra de São Paulo, que foi uma tentativa até de voltar o público, né? Agora, em especial, o Metrópole, né? O Metrópole teve grandes aberturas de mostra ali. Quando estudante, eu costumava ainda... Não sei, não lembro se estava na faculdade já, mas talvez um pouco antes, eu sempre queria ir na abertura da mostra. Era sempre o grande evento, era sempre um grande filme. Só que era para convidados, eu não tinha muito como chegar ali e conseguir alguma coisa. Então, eu me plantava ali no saguão, tipo, não sei, 11 da manhã, e ficava até perto das 7 da noite, quando começava, começava a idas e vindas para a montagem do negócio, e eu ali sentado
né, lendo o dia todo, e aí, quando ninguém via, eu já estava dentro da sala. Né? Então, quer dizer, é isso, é uma experiência que talvez uma Cinelândia lá atrás, né, tivesse esse tipo de cinefilia, eu posso lembrar disso. Né? Então, para mim, o Metrópole aqui é muito marcante. Mas a gente eu não pegava mais tanto os cinemas. Né? A minha formação é paulista, é Astor, que é onde hoje ocupa, né, toda a Livraria Cultura. Né? Ele ainda teve uma sobrevida, acho que dividiram as salas, não lembro bem. Gemini, Gazeta, enfim, eu faço a minha imersão ali. Isso como um frequentador, né, de cinema comercial. Para a cinefilia, foi essencial, para mim, marcante, a sala Cinemateca. Por isso eu quis lembrar na Fradique Coutinho. Ali eu fiz toda a minha formação no cinema europeu. Né, era de você passar ali o fim de semana todo lá dentro, era muito especial, porque é uma sala cheirando a mofo, tocava um gongo quando o filme ia começar, a gente adorava aquilo. Era então, eu ficaria nesses polos, né? Paulista, depois, quando eu já começo a me interessar mais por uma formação de cinefilia na Cinemateca, e esses dois cinemas aqui, um pouco Ipiranga, um pouco Metrópole. É isso. Obrigado. E você, Renato? Dois? Eu começo, então? Ou eu sou o segundo? Tá bom. Bem, eu não frequentava cinema, na verdade. Né? Eu me lembro que o primeiro cinema que eu fui foi o Paissandu. Minha mãe, que está ali, me levou. Deve ter sido, acho que, 89, 90, eu era muito criança, eu não faço a menor ideia da sala. Né? Mas eu lembro da experiência de, pela primeira vez, eu e minha mãe, né, acompanhar um filme dos Trapalhões. Né? 89, 90, eu, muito criança, não faço ideia. Depois, nesse período, eu fiquei quase 10 anos sem ir ao cinema. Eu gostava de ver filmes na TV. Né? Eu não tinha dinheiro para ir ao cinema. Duas coisas que eu queria fazer muito quando eu era criança e depois adolescente era ir ao cinema e ao McDonald's. Né? São coisas até banais, mas eu não conseguia ir. E depois, quando eu entrei no cursinho, eu lembro que teve uma sessão de Nós que aqui estamos por vós esperamos no... Já era o então Unibanco. Aí foi a segunda vez que eu fui em um cinema de rua, isso em 99 ou 2000. E eu achei incrível ver aquele filme com toda aquela beleza numa sala, né, de rua, que você chega pela calçada, aí tem a entrada, bilheteria, aí tem as salas. Eu achei aquela experiência incrível e eu comecei vou usar o meu dinheiro para trabalhando como office boy, eu quero gastar vendo cinema, à torta é direito. E eu não li Ilustrada, eu não li a Caderno 2, eu li o Caderno Mundo, o Caderno de Esportes, era o que eu gostava. Eu gostava de chegar, ficar me inteirado pelo mundo, né? E depois acompanhar resultado de futebol, etc. Mas eu não lia nada sobre cinema. Aí, a partir desse momento do Nós Aqui Estamos, eu falei, eu preciso ver filme, que é uma experiência fantástica. Né? De chegar, as luzes se apagam, a imersão, o silêncio e, às vezes, os momentos em que as pessoas reagem, tipo de emoção, chorando, rindo, isso é muito bom. Foi uma experiência assim, epifânica, de encanto mesmo. Eu passei a consumir muito isso, só que eu não sabia o que assistir. Né? Aí eu ficava lendo o Guia da Folha, aí eu lia lá Truffaut. Aí eu descobri que era o Truffaut. O primeiro filme que eu fui ver... Exato. Eu fui ver Os Incompreendidos no Top Cine. Eu achava o Top Cine incrível. Todo mundo reclamava do mau cheiro, que tinha rato, eu não, achava incrível o Top Cine, que era um cinema de rua. Fiz toda a cinematografia do Truffaut vendo o que passava nos cinemas. Eu não queria saber de ver no computador ou na TV. Falei, não, vou esperar. Eu quero ver toda a filmografia do Truffaut
assistindo. Então, eu vi no Cine Sesc, eu vi no Vitrine, que fechou. Tinha um estúdio Alvorada, que era no Conjunto Nacional, também fechou. Então, minha formação também acabou sendo no circuito da Paulista, né? Mas eu não tenho assim um cinema favorito. Eu gostava do Top Cine e do Gemini. O Gemini tinha muito cheiro de cinema para mim antigo, porque eu vi filmes que eu gostei muito de lá, mas não é porque tinha uma projeção incrível ou o som era incrível. Era mais por questão de memória mesmo. Não tenho assim um favorito. É só para... Você cita o Coral, né? O filme. O Cine Coral, na rua 7 de Abril. Sim. Foi criado pelo Dante Ancona Lopes, e que depois vai abrir o Cine Belas Artes. Ele que vai abrir Belas Artes lá na Consolação, lá em cima. O Cine Coral é o único cinema da Boca, do Cinelândia, que tem uma importância única em São Paulo, porque foi quem lançou Fellini, toda essa turma italiana e francesa. Acho que muito com cópias do Lucas, né? O Francisco Lucas, não? Não, ele entrou numa outra seara ali, porque ele lança os filmes de Fellini em São Paulo. A Doce Vida, por exemplo, ele que lança. E era também um pouco porque a Cinemateca, né, ficava... A Cinemateca era ali na 7 de Abril, ainda era ali. O Dante era uma pessoa muito ligada. Aí o Dante abre o Cine Belas Artes, que eu frequentei desde o começo, que o cinema abriu com um filme que deixou muita gente preocupada, que assim, os russos estão chegando. Naquela época da Guerra Fria, um negócio meio sério. E daí, no Belas Artes antigo, tinha uma salinha lá embaixo, para 40 lugares, que era a salinha da SAC, da Sociedade Amiga da Cinemateca. Aí nós íamos assistir os filmes lá na SAC, que eram filmes que não tinham nada a ver com a programação, e depois a gente atravessava a Consolação, ia beber e discutir o cinema no Riviera. Então, Riviera era essa coisa da cidade, você tem que ter um bar perto, né, para discutir o filme, né, senão fica também meio chato. Mas você sai de um filme interessante e não tem um lugar para discutir, então era essa grande vantagem do Riviera ali na frente, que foi o bar que o bar de São Paulo que deve ter reunido as maiores discussões sobre cinema na cidade. Era barato. Agora não dá mais para discutir lá. Bom, uma última pergunta, temos que encerrar, se alguém tiver mais alguma questão. Então, vai lá, Cláudia. Como é que você está vendo assim, a trajetória desse filme depois do É Tudo Verdade? O que você gostaria assim, que andasse o seu filme? Seria muito bacana a gente organizar sessões, né, desse filme. Acho que é difícil ele entrar no circuito comercial, não sei como é que é isso. Eu não sei, Cláudia. Eu retomo a questão do alívio. Eu quero viver o momento, né? Eu não sei. Eu quero esperar o festival acabar e eu penso sobre isso. Para mim, é muito bom. Fico muito feliz de estar aqui ao lado do Orlando, do Inimar, discutindo o meu filme. Mas jamais imaginava que isso iria acontecer. Eu imaginava assim, o filme vai terminar em 2018, mas e aí, vai passar onde? Tem que correr atrás. E deu para inscrevê-lo, né, no É Tudo Verdade, e fiquei surpreso. Eu li uma entrevista do Amir Labak no Estadão, ele disse que foram mais de 1.600 filmes inscritos. Aí entrou no meio de 55. Eu nem esperava, falei, estou inscrevendo porque é um filme sobre a memória da cidade. Ele tem a chance dele aí. É a memória cinematográfica da cidade. Esse é o ponto forte dele. Não é a técnica, sei lá. Claro, tudo envolve ali. A memória da cidade compõe as imagens, os depoimentos. Modesto, Renato. O filme é lindíssimo e a parte técnica também é maravilhosa. A trilha, a edição, a pesquisa. E não é só a história cinematográfica da cidade, é a história da cidade. Sim, claro. São essas narrativas que se encaixam, né? Então, eu via nisso a chance dele. Eu não sei agora, talvez eu adoraria que o máximo de pessoas pudessem assistir, né, o filme. Hoje em dia tem outras plataformas, né?
para que as pessoas tenham acesso. Eu gostaria que ele pudesse ser visto no cinema, mas depois circular, né? Sim. É isso. Mas, por enquanto, eu estou só... Sim. Ah, mas eu não sei, acho que talvez alguém da SPCine tenha que me procurar, não? Não? Você está rindo? Porque eu tenho que procurar? Ah, tá bom, eu vou fazer isso depois. Tá bom. Ah, eu faço isso depois do dia 23, quando terminar o festival. Ah, não, seria legal, porque tem um céu perto de casa, no Jaçanã. Seria interessante que... Provavelmente tem gente que gostaria de conhecer a história da Cinelândia, tem gente que vivenciou a história da Cinelândia lá, ou... Sim. Você me ajuda? Grupo Cinema Paradiso e Renato Brandão apresentam. É isso, mas que ele possa ser visto por uma quantidade grande de pessoas, porque tem gente que faz filme e se conforma, ah, eu fiz um filme. Eu acho que é importante que, para que o filme exista, ele tem que ser assistido. Não adianta eu falar, eu contei, fiz um filme. Não, tem que ser visto. Aí eu mandei pessoalmente, escrevi para um monte de gente pessoalmente. Ó, meu filme vai passar nesse festival, é de graça, em tal horário. Aparece lá, se puder, etc. Mas depois eu vejo aí como é o resto do procedimento. Eu só quero viver, né? Agora, essa semana tem mais 4 sessões, é isso. Tá bom, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Até o próximo debate.